2022 foi um ano muito importante na vida do Kanye West. Ele tinha acabado de dropar a Donda e tinha adotado essa missão de não só apontar inúmeras falhas que ele enxerga na estrutura que o cerca, como ele estava basicamente dropando diversas visões sobre como o design e a música deveriam ser nas várias entrevistas que ele fez ao longo desse ano. E em uma delas, ele disse algo a se ficar na cabeça. Eu quero que meus designs sejam como o da placa de pare. E o que ele quis dizer com isso? Isso parece tão absurdo, tão aleatório à primeira instância, mas ele fez um ponto que eu nunca tinha visto ninguém fazer antes, mesmo que vários outros artistas, durante toda a história, soubessem exatamente o que significava. A questão é, a placa de pare não é nada mais, nada menos do que esse octógono vermelho com a borda branca, com pare escrito em caixa alta no meio, que tem apenas uma função: lembrar o motorista que ele não tem a preferência. E o que isso tem a ver com música? Na entrevista ele fala de design como um todo, mas nesse vídeo aqui eu vou relacionar isso estritamente com música. A princípio, eu pensei que queria apenas dizer que a sua música deve soar como se ela sempre tivesse tido aqui, já que ele também usa o exemplo dos designs de calçadas e dos interruptores, coisas tão comuns e funcionais que ao menos nos fazem perguntar quem que desenhou isso. E eu acho que isso sim faz parte dessa ideia, mas acontece que tem mais. Michelangelo dizia: a escultura está aí dentro dessa pedra em algum lugar, você só precisa achá-la. Enquanto, igualmente, a sua música está aqui no universo em algum lugar, você só precisa achá-la. E isso tem muito a ver com a ideia que eu trouxe no vídeo sobre criatividade, em que eu usei da visão do Rick Rubin para falar sobre como as ideias existem nesse lugar que nós chamamos de fonte e nos usam para se tornar realidade. Existem algumas obras que soam como se elas sempre estivessem aqui, que elas só precisavam ser descobertas. E normalmente essas são sínteses. Obra como o filme Corra, ou Iron Man do Black Sabbath, ou a própria estátua de Davi do Michelangelo são todas obras que precedem a sua vinda à Terra. E aqui eu gostaria de adicionar uma aspa que eu vi no vídeo que me serviu de estudo para escrever esse roteiro e inclusive está acreditado aqui nos comentários fixados, que é: o grande design está não quando não há mais nada a ser acrescentado, mas sim quando não há mais nada a ser retirado. Enfim, vamos falar de música. Sua música tende a ser funcional e simples, mas nada disso funciona bem se ela não tiver contraste. Contraste é talvez o principal fator de captação de atenção humana que existe. Não que nós também não nos interessemos por determinados designs desbotados, mas o que pesca os nossos olhos e nossos ouvidos é, sem sombra de dúvidas, o contraste. Nós notamos isso na placa de pare. Primeiro pela cor vermelha, que não é uma cor comum em prédios ou em ambientes de estrada, e depois nós notamos isso no formato da placa, e isso explica sua borda branca, que desenha este octógono, que mais uma vez a destaca do formato de outras placas. Ou seja, através da sonoridade ou da melodia em si, sua música precisa ser capaz de captar a atenção do ouvinte irrecusavelmente. Eu acredito que melodias também fazem isso, mas majoritariamente eu acredito o contraste às sonoridades. Esse contraste tem de ser capaz de fazer sua música não só memorável, mas como inesquecível. E como você faz isso? Filtrando ideias, permanecendo apenas com as que contêm realmente substância. Se tiver uma ideia comum que se pareça com mais centenas de trabalhos que você vem vendo atualmente, essa não é uma ideia digna de trabalho. Ela não contrasta do ambiente que vai ser colocada. Ela vai sumir na paisagem. Lembra, o Jordan Peele não fez Corra e pensou: caramba, esse se parece exatamente com o filme que eu vi na semana passada.
foi com certeza algo mais pra caralho, o mundo precisa ver esse filme. Eles nunca viram nada assim antes. Isso é exatamente o que separa grandes obras de obras convencionais. Bom, tendo seu contraste em dia, a gente pode falar dos outros dois fatores, que são funcionalidade e simplicidade. A placa de pare só tem uma função, e ela cumpre-a perfeitamente, porque ela se contenta em entregar uma única mensagem através do menor número de elementos possível. Pare. Na música, às vezes, produtores têm essa necessidade ou falsa percepção de que, adicionando camadas em cima de camadas, sua música se torna cada vez mais grandiosa. E a verdade é que muitas vezes o necessário para passar sua mensagem da forma mais clara e objetiva possível demandam bem menos camadas do que se imagina. Não existe ao certo o número de elementos exatos, mas é sabido que em determinado momento produtores tentam acrescentar uma camada extra de algum elemento a fim de dar mais energia ainda para a música, e o que aquilo faz é ofuscar a obra, e eles têm que voltar um passo para trás. Portanto, esse lance da funcionalidade está estritamente ligado à simplicidade que eu acabei de citar. A simplicidade, ela é o auge do design. A complexidade, normalmente, veja bem, normalmente, mascara uma falta de substância, tá ligado? Seja ela musical ou visual. Sendo assim, a funcionalidade da sua música pode estar na mensagem que a letra está transmitindo ou no sentimento que ela pretende causar, mas muitas vezes tem simplesmente a ver com como ela soa, quais sonoridades e texturas a compõem, porque música é isso, afinal. Quando eu estou produzindo, e hoje eu costumo usar samples, minha música se resume a duas coisas, um sample e uma bateria. Tanto porque eu sinto que há mais espaço para eu deitar meus vocais, quanto porque eu particularmente tenho preguiça de ficar ajustando mínimos detalhes e descobrindo novos elementos para ser colocado ali. Eu nunca escolhi trabalhar assim, simplesmente aconteceu. Eu notei que não se precisa de um texto para expressar o que você consegue dizer com uma palavra. Isso me lembra muito o que eu ouvi o Kanye falar uns 2 anos antes dessa entrevista, onde ele estava na sua fase cristã e tudo mais, onde ele disse: a palavra mais poderosa é a que pode ser compreendida por bebês, tá ligado? E eu acredito que tenha muita força nisso. Todo mundo hoje em dia faz músicas para serem lembrados por ela, mas e aqueles artistas que querem ser esquecidos por suas músicas? Onde eles estão? Eu não sou nenhum defensor de música clássica, mas talvez aqueles caras tenham sabido fazer isso melhor do que ninguém. Quantas centenas de milhões de pessoas não conhecem várias dessas músicas sem nem saber se foi Bach, Beethoven ou Mozart quem compôs? Porque tudo que ficou foi o som. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu acabei de inaugurar meu Patreon, então por favor, vai lá dar uma olhada. Se inscreva no canal se você não for inscrito e não sai desse vídeo sem deixar seu like. O meu nome é Baudelaire e isso é tudo que você precisava saber e não tinha ideia.